Este episódio é um oferecimento Hubcom, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado. Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Bem-vindas ao Protagonistas, o podcast que dá voz a mulheres que estão construindo a sua própria história de sucesso. É isso aí, hoje vamos compartilhar com vocês mais uma jornada incrível de uma mulher que decidiu tomar as rédeas da carreira e escrever o seu destino. Prepare-se para se inspirar. E eu não sei por qual plataforma você está nos vendo ou nos ouvindo, mas é bom lembrar que estamos no YouTube, no Spotify com vídeo agora, e também nas redes sociais, Instagram e TikTok, onde vocês podem conferir os melhores cortes dos episódios. Lá tem um resumão, dá pra procurar lá e ver com qual episódio você mais se identifica depois de assistir o episódio completo. Protagonistas.podcast. É isso aí, e qualquer interação é muito importante pra gente nessa etapa que a gente tá. Acabou de fazer 2 anos. Ainda é um baby, então precisa de todo suporte. Qualquer like, qualquer inscrição. A gente precisa de muita inscrição pro YouTube. E é só um botãozinho que você aperta que não custa nada, mas pra gente faz toda a diferença. Ai, não quebra dedo, não lasca a unha, né, gente? Custa nada, né? Então tudo isso ajuda muito a gente. Compartilhamento também é poderosíssimo, ajuda demais o nosso trabalho. E a gente tem episódio inédito, toda quarta-feira, 00:01, já tá disponível o episódio completo, com ali de 50 minutos a 1 hora. Tanto no YouTube quanto no Spotify com vídeo, né? Já falou hoje do vídeo? Falei. Então é bom reforçar que o nosso Spotify tem vídeo. Caso você não tenha um vídeo... Tem vídeo. Tem ouvido, tem vídeo. É isso aí. Bom, e se você está chegando por aqui agora e gostaria de ser uma das nossas entrevistadas, você pode entrar em contato também através do nosso e-mail, que é o mesmo e-mail para se você é uma empresa, gostaria de aparecer aqui no nosso podcast, ser um parceiro deste podcast que fala sobre o universo feminino. Então, se você conversa com esse universo, entre em contato com a gente, que vai dar bom negócio, o e-mail é podcastprotagonistas@gmail.com. E se você é nosso fã, tá toda semana aqui, já manda consumiu outros 98 episódios, fique à vontade de mandar pix. Aqui a gente aceita apoio em forma de dinheiro. Não temos problema nenhum com o dinheiro. E vamos falar da nossa entrevistada de hoje? Bora! Eu estou emocionada a fazer esse episódio 99. As pessoas têm muito mania de antes e depois, né? E as pessoas vão olhar o 0 e o 100. E esses outros 99 que a gente fez no meio, eu tô muito orgulhosa da gente hoje. Bate. E a pessoa que está aqui hoje, a gente tá comemorando 2 anos e a gente tem trazido pessoas que são da nossa comunidade, que era um plano que a gente não tinha quando a gente iniciou o podcast e que, graças a Deus, deu certo de fazer essa temporada em maio só com pessoas que fazem parte da nossa comunidade e hoje uma pessoa que faz parte da minha história. Eu vou até ler, senão pra não me perder aqui. A entrevistada de hoje é uma peça fundamental na minha jornada no empreendedorismo feminino. E vai falar sobre pagar o preço do sucesso, buscar o equilíbrio e ser leal ao próprio coração. A nossa protagonista de hoje é Bruna Romão! Então, meninas, já começo emocionada. Bem-vinda! Até eu quase chorei, né, gente? Ficou muito bonito. Sacanagem. Eu falei alguma mentira? Eu não falo mentira, eu tenho muitos defeitos. Agora, mentirosa eu não sou, que eu não tenho nem essa imaginação, nem a cara de pau. Não vou chamar ela de Bruna. Pode chamar. Que alegria ter você aqui hoje, no fundo do meu coração. Se empreendedorismo virou uma pauta na minha vida já há 12 anos. Tem muito de você, do seu trabalho, a gente vai falar disso ao longo do episódio. Eu queria falar que eu me sinto honrada. Bruna já esteve aqui, porque além de ser minha amiga, me ajudar no empreendedorismo, na minha carreira, nos meus negócios, ela também me deu uma dica preciosa lá atrás, quando eu tava saindo de um episódio muito sério, de depressão. A gente se encontrou durante a pandemia no shopping, no Starbucks, que nem existe mais, e nós existimos. Quem diria, né? E ela me indicou uma psicóloga que fez toda a diferença na minha vida, que já esteve aqui, que foi a Karina Pirró. E no dia que a Karina veio gravar, a Bruna veio assistir, porque a gente é muito fã da Karina. Karina Pirró, aliás, o episódio mais assistido de Protagonistas. Toda semana. Vai fazer 2 anos que a gente gravou e toda semana ainda é o episódio mais assistido, porque eu acho que o conteúdo que a gente entregou ali é muito rico. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma potência também. E quem me trouxe a Karina foi você. Então, assim, eu tenho
palavras pra te agradecer, Bruna. Eu tenho palmas e o Tocantins inteiro, se você aceitar. Aceito. Vamos começar, então, mais uma vez, obrigada pela presença. Antes da gente falar do que você faz hoje, a gente já falei que conhece a Bruna tem mais de 10 anos, queria que você contasse quem era a Bruna que foi apresentada ao empreendedorismo feminino. Como essa Bruna funcionava? Com que ela trabalhava? Como vivia? Quantos anos ela tinha? Sexta no Globo Repórter. Então vamos lá, meninas, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz mesmo. A gente tem um carinho muito recíproco uma pela outra, muito genuíno, muito verdadeiro, sem intenções, né? Assim, sem desejar nada em troca, né? Então, eu fico muito feliz pelo convite. Obrigada mesmo. E bom, como eu comecei no empreendedorismo, né? Eu sou nutricionista por formação e eu atendi em consultório e, enfim. E aí chegou um momento da minha vida que eu tava buscando ali uma renda extra. E foi onde a Mary Kay surgiu na minha vida, né? E eu comecei, então, a conciliar a nutrição com a Mary Kay. Que ano era isso? 2011. Tá. 2011. E 2011 não, gente, desculpa. 2013. Tá. Final de 2012, mas 2013 que eu comecei a estar mais dedicada de fato, né? E aí eu fui conciliando, então, a Mary Kay com a nutrição. E conforme eu fui me desenvolvendo na Mary Kay, eu acabei decidindo, né? Foi uma decisão de não trabalhar mais com a nutrição, me dedicar só à Mary Kay. E dentro da Mary Kay, não sei se quem está nos assistindo sabe, mas tem um plano de carreira onde você pode se desenvolver líder dentro da empresa, né? Se tornar uma diretora e cuidar ali de uma equipe de vendas, enfim. E eu tava nesse caminho, né? Mas também eu nunca tinha trabalhado com isso. Vendas. Nunca. Nem vendas, nem liderança. Nem cosméticos. E nem cosméticos, eu não usava maquiagem. Então, a Bruna era essa jovem que não usava maquiagem, que era extremamente tímida, que tinha pouquíssimos amigos, que não era uma pessoa que, tipo, nossa, vivia rodeada de pessoas e conversar. Nunca na vida, né? Então, eu preferia viver ali no meu cantinho, quietinha. Na sua né? bolinha. Na minha bolinha ali, só aqueles poucos amigos, enfim, família. E eu falei, e agora? Como que eu vou lidar com todo esse rolê, né? Que tá chegando para mim. E aí eu fui buscar ferramentas para isso, né? Até acredito que dentro do empreendedorismo isso é muito importante. Porque às vezes a gente foca muito no técnico, né? Então, se você vai trabalhar com unha, por exemplo, então você vai fazer um curso de formação para isso, né? E aí você olha sempre para o CNPJ, sempre para o que é de fato ali o trabalho em si. E aí eu fiz um caminho diferente. Eu fui olhar para o CPF. Então eu fui buscar ferramentas para mim, Bruna. Desenvolvimento pessoal. Pessoa, exato. E aí eu fui atrás de capacitação emocional, desenvolvimento pessoal e fiz um treinamento do Instituto Você, que é o treinamento Você, que foi onde meio que também começou junto a minha jornada do empreendedorismo, né? Então até a minha diretora nacional na época, ela falava assim pra mim, nossa, Bruna, você entrou nesse treinamento tipo uma gatinha e você saiu de lá tipo uma leoa, né? Então foi transformador, assim? Transformador. Porque aí é que tá, né? Dentro do empreendedorismo de tudo, uma das coisas que eu observo muito é a falta de confiança, por exemplo, em si. Não às vezes no produto, não no negócio, né? Tipo, Mary Kay já era uma empresa gigante né? Na 50, época, quase 50 anos na época, né? E, enfim, já era validado que funcionava, que dava certo e que tudo mais. Era bom. Mas, ok, não é que eu não acreditava no negócio, eu não estava acreditando em mim, né? Na sua capacidade de convencer as pessoas de que aquilo era bom. Exato. E a gente nem trabalha tanto com convencimento, né? Mas é mais de você ter a segurança em si de que eu sei fazer esse negócio acontecer, né? Tipo, eu tenho as ferramentas dentro de mim pra colocar esse negócio pra tipo, elas funcionar. falavam, você pode faturar tanto. Aí você falava, meu Deus, eu? Nunca, imagina. Exatamente. não, era fora da minha realidade, né? Então, eu comecei, fiz esse curso, fiz esse treinamento, e aí foi onde eu também me despertei como empreendedora e em um ano, eu me tornei diretora, eu conquistei o carro rosa, viagens, joias. E aí, o mundo do empreendedorismo fez virou um mundo cor-de-rosa. Virou um mundo cor-de-rosa. Antes da gente seguir, só pra vocês entenderem um exemplo, né? Na época, né, uma base custava R$54. E aí, você ia pra uma sessão, você fazia todo um trabalho e falava no final, se a pessoa comprar R$54, tá ótimo. Aí a pessoa virava e falava assim, não, mas eu quero o kit completo. O
tudo que você passou em mim, eu quero. A gente escutava essas histórias, mas você não acreditar em você não, mas na minha mão ninguém vai comprar o kit de 554, pra mim tá bom. Então, eu acho que é disso que você tá falando, pra vocês entenderem que às vezes a gente se coloca tetos com base em absolutamente nada, a não ser a nossa própria insegurança. E o que a gente vai receber é aquilo que a gente acredita, né? Exatamente. Tipo, né? Exatamente. Porque se você também já vai nessa energia que ninguém vai comprar nada, a sua postura, porque a comunicação não é só sobre o que a gente fala, tem a comunicação que a gente fala que é não verbal, né? Sim. Nosso corpo, você já vai ficar meio tímida, já vai falar meio assim. E aí isso também não vai passar segurança do produto pra pessoa, a pessoa não vai comprar. Exato. Né? Nossa, essa menina Eu sabe achei nem o que ela tá incrível, falando. eu achei Exato. incrível você falar que foi atrás dessa parte de desenvolvimento pessoal, porque realmente as pessoas vão atrás da parte técnica. Quanto tempo demorou, assim, esse curso de desenvolvimento pessoal pra você... No final de ser semana. Um final de semana só? Um final de semana. Gente, é uma... Você entra numa sexta-feira à noite e sai num domingo à tarde. Ainda existe isso? Existe. Vamos chegar lá. Vamos trabalhar. Faz a sua próxima pergunta, que é muito importante. Gente! E pra você falou que você fez a transição depois de deixar a nutrição pra focar na carreira Mary Kay. Isso. Como foi pra você? Foi tudo bem você fazer essa transição? Você deixar a sua formação pra seguir essa carreira do empreendedorismo? Naquele momento foi, porque eu já havia feito uma transição dentro da nutrição, onde eu também já não estava na área que eu gostava de atuar. E aí, não quero entrar muito em detalhes assim, mas tava bem ruim a questão do trabalho com a nutrição. E tava indo contra os meus valores. Então, eu falei, não, eu não quero fazer parte disso, sabe? Então, foi relativamente fácil me desvincular da nutrição naquele momento. Um alívio. Foi um alívio. E aí, depois eu até já fui para outra área, e aí isso é maravilhoso, essa questão. Bate sempre no autoconhecimento. Por quê? Aí eu saí da nutrição, já estava vinculada com a Mary Kay, mas eu fui trabalhar numa rede de supermercado, que é o Saint Marché. E aí, nas entrevistas, eles fazem várias dinâmicas, várias coisas. E eles, no final, falaram, olha, a gente sabe que você veio para sua área, mas a gente te viu muito no perfil de relacionamento. Você topa? Então, naquele momento, eu já tinha saído, né, por conta dessa questão dos valores. Daí eu falei, vou tentar, vou arriscar, né? Já tava assim, já não tava sem trabalho, né? Vamos ver. E aí eu pensei só assim, essa mulher é doida, como é que ela vai me colocar em relacionamento? E ela ainda comentou, por causa desse seu batom. E eu tava com o batom da Mary Kay na época, ela me ganhou aí. E aí eu falei, então vou embarcar, né? E aí eu fui trabalhar na área de relacionamento. Mas eu me via como relacionamento? Nunca, na vida. Imagina. Então também foi já um caminho, já tava, acho que né, eu falo que Deus às vezes escreve certo por linhas tortas, né, que já tava meio que me preparando pra trabalhar mais nessa área. Então, aí eu já tava com a Mary Kay, eu tava nessa área de relacionamento, e aí eu fui conciliando essas duas coisas, né, no começo. E aí depois eu me desvinculei de tudo e fiquei só com a Mary Kay mesmo. Porque mulher guerreira não tem nenhum emprego só. Vocês têm que começar a trabalhar com isso, porque hoje em dia você ter um emprego só é um luxo muito grande. E aí, vou contar a fofoca completa, posso, Ari? Aí, paralela à vida da Bruna acontecendo, eu era repórter no jornal Metro News, que a sede ficava no centro de Guarulhos, junto com a Folha Metropolitana. Eles tinham 2 jornais na casa. O Metro News era distribuído em São Paulo e a Folha Metropolitana era o principal jornal de Guarulhos na época. E aí eu fui freela durante 1 ano, meu sonho era ser registrada, ganhar hora extra, nananana. Me registraram no mês seguinte e derrubaram o pagamento de hora extra, aí ele virar banco de horas. E eu sempre com o meu sonho de comprar o meu apartamento, falei, gente, mas como eu vou juntar dinheiro agora? Porque eu fico aqui o tempo todo. É uma rotina muito exaustiva de jornalista, né? Sexta-feira, que é o dia que todo mundo tenta sair mais cedo e fazer um happy hour, era o pior dia, porque a gente fechava 3 edições, né? Então eu entrava na redação 9 horas da manhã e saía 11 horas, meia-noite. Até tinha táxi pra levar a gente embora depois de determinado horário. E aí, uma amiga, a Fernanda Amaral, um beijo pra ela. Um beijo, Fê. Um beijo. Eu também conheço a Fê, adoro ela. Adoro ela. Uma maravilhosa. E aí, e é engraçado as voltas que a vida dá, né? Eu tive meu primeiro episódio de depressão em 2011.
2012, aí eu saí do emprego que eu tinha, tal, porque é difícil você ter uma depressão e conciliar uma carreira. Geralmente você fica afastado. Eu nunca quis ser a pessoa que foi afastada por depressão, porque tem um estigma muito grande. Eu acho uma sacanagem, além de você ter que lidar com a doença, você ter que lidar com estigma, com gente fazendo fofoca, fazendo bullying com você. Eu não tenho temperamento pra isso. Eu achei melhor eu sair. E aí eu comecei a vender cosméticos no salão do Ed, meu amigo, meu cabeleireiro, que a Fernanda também era cliente. E ela era minha cliente de Avon, de Natura, de Eudora. Quando eu arrumei emprego no jornal, aquele período que eu fui freela, eu larguei. Quando ela iniciou na América, ela lembrou de mim e me chamou pra oportunidade. E bateu, porque eu falei, gente, eu preciso de outro lugar pra arrumar um dinheiro, porque aqui só vai sair o salário. E aí, como eu trabalhava no centro de Guarulhos, a Fê na Vila Maria, a nossa diretora na época, que já era uma diretora nacional, Isabela Cassanova, vou dar ficha de todo mundo hoje. Vou dar o nome de todo mundo hoje, a quem eu sou muito grata também. Ela fazia dela lá na Zona Sul, ali na... Ai, como é que chama? Não é na Santa Maria, é na de cima. 100% inviável pra gente participar dos treinamentos, tanto eu quanto a Fê. E na Mary Kay tem uma coisa que é muito legal, que é o sistema de adoção. Que eu acho que fala muito sobre criar a comunidade e não ter um interesse, e não ajudar a pessoa só se você tem um interesse financeiro. A Bruna nunca ganhou R$1 sobre o meu desenvolvimento e o da Fernanda, por exemplo. E a gente passou aí nos treinamentos da Bruna porque era onde a gente conseguia chegar para se desenvolver. E aí foi que a gente virou amiga, que ela começou a liderar a gente no nosso desenvolvimento, a Fernanda no nível acima do meu, óbvio. E ela foi ensinando tudo, e tinha treinamento durante a semana, e tinha de sábado, e ela não ganhava R$1 com a gente, mas brilhava no olho dela quando via a gente progredindo. E eu falei, gente, realmente é vender batom, mas poxa, também é alguma coisa a mais, é uma lição de vida. Eu não sei, tem pessoas que eu conheci naquela época em seminário, você, né, não preciso nem falar. E é muito legal, eu me desenvolvi na Mary Kay, eu cheguei a ser diretora, mas essas voltas que o mundo dá, eu me formei diretora em novembro de 17. O meu segundo diagnóstico de depressão veio em fevereiro de 18. E as pessoas não ganham nada pra trabalhar lá, né? Todo mundo tem o seu próprio negócio. Independente. Você lidera as pessoas dando apoio, mas principalmente pelo exemplo. E como alguém que queria se jogar pela janela, claras palavras, vai liderar alguém pra ter o negócio. Pra ter a disciplina. Pra ter o foco, pra ter o brilho no olho, que é uma coisa que a depressão te rouba, né? Outras doenças emocionais também. E aí não dei certo. Não tive tanto sucesso quanto o Bubu. Mas agora vamos... Só pra vocês entenderem a fofoca completa no começo do episódio. Que vai que eu deixo pra contar depois, a pessoa não vai entender nada. Eu gosto de fofoca bem contada. Mas você teve o seu sucesso. Não, eu tive o meu sucesso. E você queria lembrar, você queria muito conquistar. Você chegou lá. Não, gente, mas eu não tô falando pra vocês ficarem com pena de mim, não, porque eu cheguei lá. Não é pena mesmo. É a admiração. Objetivo. Eu era uma pessoa muito feliz lá dentro. As pessoas falam, mas esse negócio de vender batom nunca foi pra você. Quem disse que nunca foi? Tem os seus desafios, me abriu o olho pro mundo do empreendedorismo. Eu acho que também ajudou, como era uma organização, pelo que eu lembro que você comentava, muito organizada, né? Era muito organizada. Tinha muitos treinamentos, eventos, acho que te preparou pra várias outras coisas da vida, Da vida, assim. É o que a Bruna falou, eu tive meu sucesso, ela teve o dela, mas o que eu acho importante falar é que pra mim, hoje, eu olhando pra trás, o mais importante foi faça o que tem que ser feito. Feito é melhor que perfeito. Entender que as pessoas não vão se aproximar de você só porque elas têm interesse financeiro em você. Elas podem genuinamente querer você bem. E eu acho que eu virei até uma amiga melhor e dar apoio pras pessoas. Porque às vezes você vê a pessoa tá cagada tanto quanto você fala assim, vou parar minha vida pra quê? Às vezes a pessoa não quer nem conselho. Mas na América eu aprendi, a pessoa não tá ali com o brilhinho no olho dela. Vai me matar, falar, amiga, tá tudo bem? Quer conversar? A gente faz isso quantas vezes, Bruna? Quantas vezes acontecem esses cafés, assim, de uma pessoa apoiar a outra? Porque você quer ver outra pessoa bem. E aí, se você for pensar numa reciprocidade, óbvio que num dia que você não estiver bem, vai vir alguém te apoiar também. E isso é verdade. Então, e fatiar o elefante, aprender a ter as minhas metas claras. Porque eu era a pessoa que, do ponto de chegada, eu entendia que eu podia chegar no topo da montanha. Tá, meu amor, mas qual vai ser a primeira pedra? Com que equipamento que você vai? O que você vai se dar de presente quando chegar no meio? Sabe? Celebrar pequenas conquistas. Eu não teria aprendido isso no mercado corporativo.
Não, Eu não a Mary teria. Kay foi uma escola É uma escola que não tem o que falar. A gente maravilhosa. pode até falar mais bem da Mary Kay mais adiante, só pra mexer o doce. Você teve muito sucesso, né, nessa carreira. E foi um sucesso, você falou, né? Em um ano já tinha carro rosa, ganhou joia, ganhou viagem. Foi rápido. E as pessoas têm uma mania de romantizar perrengue. Então, por isso eu vou fazer uma pergunta pra você que eu nunca tive a oportunidade de fazer aqui. Tá. O que você aprendeu tendo uma temporada tão longa, por tantos anos seguidos de conquistas? O que o sucesso te ensinou? Porque tem gente que passa pela vida sem experimentar, sem falar, nossa, ali eu fiz um sucesso. E você tem uma experiência totalmente diferente. E na época, posso tirar uma dúvida? Tipo, Pode. pra ganhar o tal do carro rosa, qual era o número que tinha que atingir? Era um número são mensal? eram vários indicadores, amiga, durante a meta 6 meses. trimestral, São 2 trimestres que São você 2 tinha que trimestres. bater uma meta de vendas com a sua equipe. Não, mas também tinha número de pessoas na equipe? Não, na tinha? minha época não. Na sua época Na não? minha Então época, tá não. bom. Ela chegou lá, tudo lá, tá bom. Hoje eu nem sei como que tá, né? Mas enfim, naquela época não. Nossa, caramba, o que o sucesso me ensinou? Eu acho que, especialmente, que a gente só cresce quando a gente ajuda o outro a crescer. Tanto que tem algumas tatuagens e uma das minhas tatuagens é uma asa só, porque é isso que eu acredito, que a gente é anjo de uma asa só. E a gente só cresce quando a gente apoia o outro. Aí a gente alcança... Junta as asinhas e... Com certeza. Passa voo. Exato. Porque às vezes as pessoas ou não têm o sucesso, até chega no sucesso, mas de forma muito individual. Então isso é uma coisa muito, muitas vezes rasa e muitas vezes fraca. Porque chega, mas não se sustenta, chega, mas chega de uma forma arrogante e você Se afasta sente as vazio, pessoas. Né? Você não se sente completo, não se sente cheio. Então, por muito tempo, até eu falava para as minhas diretoras descendentes que, tipo, eu sou muito feliz de ter o carro rosa, obviamente. Quem não, né? Zero hipocrisia. Você tinha zero hipocrisia. que todo Exato. Mas o maior sonho era ver elas tendo as conquistas delas, sabe? Elas indo viajar também comigo. E eu brincava, eu falava assim, meu sonho é eu ter uma área nacional minha de adotivas. Eu falava, eu queria ter uma área nacional Go Give, que se formassem, que eram as adotadas, que se formassem através dos meus treinamentos e tudo mais, mas que eu não ia ganhar nada com isso, né? Financeiramente falando. Então, o sucesso me ensinou muito isso, que as relações, as conexões, são as coisas mais importantes e valiosas. Então, daquele tempo, por exemplo, olha, o maior sucesso aqui, essa relação, você entende? Uhum. E essa e outras que eu tenho através que a Mary Kay me trouxe, né? Então, isso pra mim foi o meu maior ganho e ensinamento que o sucesso pôde me trazer. É isso, gente, que o sucesso tem lições, você tem que parar com essa história. Tô ferrada, tô aprendendo. Não, amor, você chegar no seu sucesso, que é sucesso pra você, você vai aprender também, porque você não vai parar de aprender estando lá. Então, né, solta o perrengue, às vezes é bom de soltar também, né, Bruna? É de precisa, bom tom, né? É de bom tom. E me fala uma coisa, em que momento que você pensou que era hora de mudar de novo a sua trajetória profissional? Então, eu não pensei, né? Não pensou? No meu caso, conta também aí, é isso pra gente. Acho que me acorda a falar, eu vou largar isso aqui. Não. Confesso que ao longo desse caminho, tiveram alguns momentos em que eu pensei em desistir, falar, cansei, não dá mais pra mim. Por quê? Porque eu era mergulhada nesse universo, eu vivia e eu respirava isso 100% do meu tempo, né? Então, se eu conquistasse uma viagem, eu tinha férias. Se eu não conquistasse uma viagem, por exemplo, eu tenho que trabalhar mais porque eu tenho que conquistar a próxima viagem. Uhum. Então, entrei num looping, assim, de tipo, trabalho o tempo todo. E aí veio a pandemia, e aí eu também tive que me reinventar, porque aí veio essa parte de você fazer tudo online, gravar vídeo, postar em rede social, que não era nenhuma coisa que eu fazia antes. Uhum. Segui, continuei e tudo mais, mas eu comecei a perceber que eu tava, assim, muitos dias que eu não tava afim de fazer vídeo. Tá. Que eu tava querendo dormir mais, que eu já fazia um vídeo e já falava, ai, que saco, eu tenho que ir lá gravar o vídeo. E isso foi ficando pesado. E aí tinha dia que eu queria chorar. E chorava, e o choro não passava. E aí eu falei, não sei, acho que tá acontecendo alguma coisa aqui. Algo de errado não está certo. Exato, né? Exato. E aí eu fui atrás de profissionais da área da saúde.
eu até vou abrir bem aqui a realidade, eu não fui atrás de psicólogo, porque naquela época, pandemia, só eu tava trabalhando em casa e tal, então aquele negócio do dinheiro mais apertado, eu falei, o reembolso do convênio, e aí eu, com as minhas crenças de que psicólogo de convênio, isso, aquilo, eu não queria, e aí me falaram, olha, se você passar num psiquiatra, você tem um reembolso bom, daí eu falei, então eu vou ficar no psiquiatra. E aí eu tive a coragem de ir, porque também eu tive primeiro, psiquiatra? Imagina, não, né? Tipo, é too much. E aí, enfim, fui e acabei tendo aí um diagnóstico de burnout. E aí eu falei, não é que faz sentido mesmo, gente, que eu não descanso, não tiro um tempo, e várias outras questões. E isso fez com que eu parasse para, de fato, olhar para como eu estava vivendo de novo, né? E aí, voltando de novo ao autoconhecimento, já fazia um tempo que eu estava meio afastada desse universo também, né? Então, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é importante a gente alimentar as coisas que fazem bem pra gente, né? E aí, eu tinha me afastado e tudo mais, e aí tive esse burnout e comecei a pensar, então eu preciso rever isso aqui. E foi aonde, então... um dia em casa, eu lá pensando, eu preciso fazer alguma coisa de um hobby, alguma coisa, mas o quê? Eu lembrei que lá para os meus 16 anos, eu tinha feito um curso de velas. Mas é aquelas velas de parafina, sabe? Aquelas velinhas decoradas por fora e tudo mais. Passava até o ferro, assim, na vela. Coisa bem, assim... Não faz muito tempo, viu, gente? Não vou falar a minha idade. Eu acho que sacanagem a gente falar numa cidade depois de ter investido tanto dinheiro em tempo em skincare, que a pessoa olha, não adivinha, vou eu contar pra ela quantos anos eu tenho? Não, vai prevalecer esse mistério. Exato, claro. Aí eu pensei, nossa, não parece. Ai, gente, é porque há muitos anos Mary Kay. Até hoje eu divulgo, porque os produtos são maravilhosos. Mas, enfim, aí eu lembrei desse curso de velas, comecei a pesquisar e vi que já estava muito mais moderno o negócio, né? Que agora eram velas em pote, eram velas aromatizadas, era diferente. E eu falei, vou fazer. E comecei, assim, fazer por conta, assim, bem despretensiosamente. E, assim, graças a Deus, eu sou muito grata, porque, assim, eu brinco às vezes que eu falo que eu sou a filha mais amada de Deus. Deus me abençoa muito. E eu já tinha também uma gama de clientes que vieram através, né, da Mary Kay e comecei a compartilhar, eu tô fazendo e tal. E, as pessoas super adoraram as velas, assim. E eu comecei e era final de ano, menina. Comecei a fazer que nem fazer. Daí chegou assim, passou Natal, eu falei, Deus, eu não quero nunca mais fazer isso aqui. Não dá, né? Loucura e tudo mais, né? Porque eu continuava trabalhando com a Mary Kay. É isso que eu ia perguntar. Continuava trabalhando com a Mary Kay, daí eu incluía as velas, e daí virou um furdunço. Mas você acha que mesmo trabalhando muito mais, te ajudou a equilibrar naquele momento? Mas era meu momento, não era minha terapia, mas era o meu momento terapêutico, né? Porque assim, aí, tipo assim, era estressante a questão do prazo. Porque assim, né, amor? Vou fazer, tipo, 15 de novembro. Aí eu queria o quê da minha vida? B.O. Né? Não dá. E aí, mas na hora que você tá produzindo ali, era, nossa, olha, na minha cabeça já ficava, se eu fizesse só isso... Já começava a fazer os cálculos. Assim, não só a questão financeira, mas até assim, se eu fizesse só isso, muito mais leve. Tipo assim, eu tô mais realizada, eu tô mais feliz fazendo isso, né? Então começou assim. E... Eu vou só fazer um comentário. Durante o tempo que eu tive a minha carreira na Mary Kay, 2014 que eu comecei a pegar firme, até a pandemia, eu sempre tive pelo menos dois trabalhos. E as pessoas falavam assim, mas você tem que largar, você tem um emprego bom num órgão público, você tem R$30 de VR, você não precisa passar por isso, não precisa vender batom, tal, que tem umas coisas que são complicadas, né? Eu morava na Zona Norte, trabalhava no Paraíso. Um dia uma cliente marcou comigo pra ela mais 4 amigas no AE Carvalho. Eu fui com a minha mala de 23 quilos, com produto, com tester, com tudo. Eu cheguei lá, era só a moça. Com a filhinha dela, bebê, doente, que queria ficar no colo dela o tempo inteiro. Aí eu fiquei com aquela bebê 1h30 no colo, de pé, dando a aula, porque já que eu estava lá, eu ia entregar o meu melhor. Claro. E aí, no final, ela não comprou nenhum batom. E eu peguei a gripe, fiquei quase 10 dias bem zoada.
Então, assim, era essa a rotina, mas às vezes eu tinha um dia muito ruim na Mary Kay, mas eu tinha um dia muito legal no trabalho. Então eu falava, uma coisa equilibra a outra. Aí, às vezes, no trabalho eu não tava legal, mas na Mary Kay eu tinha batido uma meta, tal, eu ficava toda animada. E as pessoas falavam, você é doida. Só que não é questão de ser doida, é que você precisa ter coisas na vida que te equilibrem, né? A Karina Pirro, ela fala isso, tipo, de você ter a maquininha de cassino. Você tem que ter várias rodando. Se você perder em outra, você ganha na outra. Você perde em uma, você ganha na outra. E acontece, gente. Às vezes a pessoa se equilibra tendo 2 trabalhos. Mentalmente. Você sabe disso, eu também sei, né? Total. E você perguntou em que momento eu percebi que era pra eu parar. Na verdade, eu não percebi. Aconteceu isso. E aí eu comecei a buscar, então, coisas que me conectassem mais comigo. Né? Acho que esse foi o principal, assim, no início ali. No início. Mas você não pensava em largar Mary Kay? Não, naquele momento não. Naquele momento eu ainda tava, tipo... Eu também, eu nunca pensei em largar, mas aí, durante a pandemia, caiu essa ficha pra mim. Não sei se você teve seu momento. Vou contar a fofoca com... Você fala, mas por que você saiu? Aconteceu uma coisa, você brigou com alguém, as pessoas sempre acham que tem. Eu tenho cadastro até hoje. Se uma cliente minha fala, eu quero um batom, eu arrumo um batom pra ela. Eu uso os produtos até hoje. Eu acho que o jeito que a carreira é estruturada, pra quem vem de mercado corporativo, que você vê todo mundo ser promovido e nunca é a sua vez, você pegar um plano de carreira que tem um documento, que todas nós temos acesso. Se você fizer isso, você atingir esse índice, você passa para o próximo nível, o seu ganho aumenta assim. Se você fizer isso, você ganha um carro rosa. Se você atingir essa meta, você ganha uma viagem internacional com tudo pago. Com um táxi que te busca na sua porta para te levar para o aeroporto. Então, assim, você tá ali, você se sente muito segura. E eu acho que isso é uma falha do mercado corporativo em geral. Que as pessoas não sabem o que elas têm que fazer para serem promovidas. Elas se desgastam, elas criam um desequilíbrio dentro da casa delas, na vida pessoal delas. E é uma recompensa que nunca chega. É uma corrida que não tem linha de chegada. E lá a gente tinha isso muito bem estruturado, claro, muito claro. Só que aí veio a pandemia, veio um boom de redes sociais, veio um boom de como usar as redes sociais. No começo da pandemia, até que fiz um dinheiro bom, com as pessoas tendo aquelas aulinhas online. Mas o segundo ano já foi muito complicado. E aí eu pensava, cara, quando eu tomar a vacina, eu vou chegar na casa da pessoa, eu vou estar sem máscara, a pessoa vai estar sem máscara. As pessoas vão ficar sem máscara. E aquela insegurança, que eu nunca tinha tido, né? Muito tempo socada em casa. Eu falava, não, mas eu vou pegar 3 ônibus pra ir até lá. Ai, não vou. Outro lugar que eu trabalhava muito, banheiro de shopping. Fazia amizade com o povo da loja, banheiro do shopping. O povo ia lá e fazia aula. Eu falei, gente, eu vou querer ficar presa num banheiro com 10 mulheres, todo mundo com o bafo uma em cima da outra. Fora o cheiro que sai das cabines, né? Que eu não vou entrar aqui no mérito, não sei que horas que você tá vendo isso. E aí eu comecei a ver, eu falei, gente, eu não tô afim de começar tudo de novo, né? Porque se foi um baque pra mim, que na época eu tinha algumas poucas pessoas na minha equipe, pra quem tinha grandes equipes também foi um baque. E tipo assim, você sabe o caminho que você percorreu pra chegar até ali. Fala assim, gente, eu vou correr tudo isso de novo. Eu vou passar tudo isso de novo. E foi aí que eu comecei a procurar oportunidades mais na minha área, e aí isso foi diminuindo o que fazia o meu faturamento, aí eu voltei a ter bastante trabalho na minha área como jornalista, e foi isso que aconteceu, não teve nenhum grande caso, né? Não, eu também não, porque eu me mantive como diretora, apesar de já não também estar dedicada, porque eu entrei na medicação, aí a energia foi, tipo, pro pé, né? O brilho, cadê brilho no olho? Não tinha nada, eu tava, tipo, péssima nesse sentido. Então, eu consegui me manter ainda um período que eu desvinculei como diretora, foi final de 2023. Há pouco tempo. Mas, então, você ainda aguentou. No sistema, na prática. Meninas, amo vocês sabem, vocês me acompanharam, mas infelizmente Vamos falar com a diretora de vocês. Não deu pra não deu pra dar o suporte naquele momento. Não sobrecarregue o artista. Mas hoje continuo também com o meu vínculo. Eu sou consultora, quando me pedem com produtos, eu compro produtos pra mim. Óbvio. Porque eu falo, gente, não conheço ninguém que virou um dia e falou, vou sair. Mas a pessoa fica um ano sem pedir e o cadastro cai, mas nunca vai ser meu caso, porque eu gosto da marca. As minhas clientes, eu sou muito grata a quem ainda me procura
Pá, você consegue aquele perfume pra mim? Pá, eu preciso daquele batom, você ainda consegue pra mim? Eu consigo, claro que eu consigo. Porque se essas pessoas confiaram em mim e literalmente me ajudaram a ter comida na minha mesa, eu vou honrar essas pessoas enquanto eu puder. Eu acho que você pensa a mesma coisa. Sim, né? sim. Por que eu faria diferente? Né? Exatamente. Não tem como. Não tem como. Não, qualquer pessoa que me pede, eu arranjo. Às vezes demora um pouco mais do que o normal, porque elas estavam acostumadas A ter tudo com na alguém própria que entrega. tinha um estoque em Sim. casa. A pessoa pedia, tá aqui, ó, pá, na sua casa. Era dessa forma que a gente trabalhava na excelência, Sim, Eu né? trabalhava nesse Mas aí mudou tudo, né? Porque aí eu já não fazia mais os estoques. Então as clientes pedem. Então, às vezes uma pede, eu falo, deixa eu aproveitar. Eu mando uma mensagenzinha pra todas, Vê já se pra alguém ver tem, se alguém vê se já tá alguém precisando de quer. alguma coisa, que daí eu já junto tudo, peço e vai, entendeu? Mas vocês terem a noção da pronta entrega, porque a gente sempre concorreu, né? Não tinha tanta marca de maquiagem, tanta perfumaria. A gente sempre concorreu com uma MAC, a gente sempre concorreu. Então, assim, a nossa chance era ter agilidade, entregar na casa da Exato. pessoa. Era o nosso diferencial. Então, a gente tinha pronta entrega alta. E outra coisa que a gente fazia muito era evento, né, Bruna? Muito. Evento em empresa. Então, março e outubro era um mês. E Natal também, a gente fazia muito bazar em empresa e tal. E pra vocês terem ideia, quando a pandemia ela começou em outubro, eu não lembro que dia caiu, dia 8, que a gente não fez o pré, ia fazer o pós, as ações nas empresas, e aí fecharam tudo. Foi Quando março, mês da mulher. Foi março, mês da mulher, mas eu não sei porque eu não trabalhei tanto naquela primeira semana. Uhum. Acho que o dia 8 era um domingo e ia ter mais ação naquela Nas semana. outras, eu também. E aí veio o lockdown. Eu fechei com 8 mil reais em produto nas minhas malas de custo, porque eu sabia que eu ia vender. Os eventos. A gente eu tinha mais 5 eventos pra fazer. Sim. Então a gente era o modus operandi. Aí você toma um. Foi um prejuízo na Foi, época, né? Graças a Deus, esses 8 mil reais eu fui vendendo tudo. Sim. Mas era esse o nível que a gente trabalhava, entendeu? Era assim que era. Bruna, vamos lá. Aí acabou o negócio de Mary tá explicado aqui, fofoca completa pra vocês. Hoje você tem o negócio das velas virou um negócio. Virou um negócio. Tá. Porque daí a pessoa tem toda essa bagagem de Mary Kay, eu vou fazer um negocinho assim só. Vela. Já que ela tá começando a falar do negócio dela, mostra pra gente. Ela trouxe. Ela tá? trouxe. Eu trouxe, pra gente, olha. Deixa ela mostrar, ilustrar. Você que vai ser entrevistada aqui, quando você pedir um episódio pra ver, vou mandar o da Bruna. Se você chegar aqui, traga um presente, a gente gosta. A gente adora. Acho de bom tom. Obrigada. Gente, é pesado! Ai, amor. Ai, amor! Então já vejam. E aí depois vocês vão. Que é isso, Como é que eu vou dizer? Bruna? Não, é um, fósforo. Gente, é um kit. cartão de orientação. Exato. Aí depois vocês. Nossa, é um cartão de... Olha. As pessoas não sabem acender vela? É um Esse cartão é um difusor. Não é que elas não sabem, mas algumas não sabem, mas com a tem madeira. uma orientação específica de cuidados com a vela. Então eu vou explicar pra vocês também. Boa. Olha, uma jovem mística. Deixa eu Eu sentir sou o uma cheirinho. jovem mística, é difícil ser jovem mística. Já vem um preparo de sal grosso. Aí vem tudo assim, Escaldapés. ó. Pureza, leveza, bem-estar, Gente, que amor. delícia. Cheira mesmo. Exato. O meu Nossa, é até perfume. cítrico que amadeirado. delícia! Delicioso. É. Nossa, amei. Então que a pessoa vem, né, com essa história com Mary E o Kay. meu tem fala. Muito Não, bom. pode Você fala. mostrar. Não dá pra pessoa falar assim, tá aqui, ó, um potinho, sei lá. Não, a pessoa tem que desenvolver um rótulo. A pessoa tem que criar o nome da marca, né? A pessoa Muito tem que legal. fazer ali todo o processo. Que Então, demais. o nome é Empório IV. Tem gente que fala que é Empório 4, né? Mas na verdade numeral é romano, né? Empório Deixa eu ajustar IV. Por quê? Conta essa fofoca pra gente. Porque significa iluminando vidas. Ai, Bruna! Ai, você não tá, Bruna! Ó, Pô, Léo. Né? Eu não empreendo para vender velas, eu empreendo para acender pessoas, para Nossa, trazer de volta delícia. essa chama que existe dentro de cada uma de nós, Nossa, né? Então, Eu quero passar no corpo já. Ai, que maravilhoso, Bruna. Não, Então, e olha o cuidado, né? Não, Deixa não, aqui a na Bruna frente. você não tá entendendo. Às vezes eu ia pegar um produto na casa da Bruna pra levar pra uma cliente minha, vinha numa sacola, com uma fitinha, amarrar é presente, pá. Ela, já vinha tudo Pra coisado. sacolinha. É uma pessoa assim. Aí vamos explicar tudo que aí ela tem as trouxe. varetinhas, acho que na sua Ai, sacola as tem as varetinhas verdade. do pega. aromatizador. Então, no Aqui, meu ó. veio um cartão, fiquei preocupada de orientações pra pessoa acender a vela. Se você é um adulto funcional e achar isso um grande documento, tô preocupada com a sua vida. Ah, mas vem o fósforo, olha que Veio fósforo, amor. Veio Personalizado. fósforo, veio vela e veio um escaldapé. Escaldapés. Sal grosso com o que aqui dentro? Não, é uma base já de escaldapés com essência de rosas brancas e rosas brancas Tem nada de desidratadas. sal grosso.
Não, porque eu sou... Não, gente, eu tomo banho, Não é eu tomo sal banho grosso? de sal grosso. Mas é que não é só o sal grosso, Eu tem sou uma uma- base. Eu sou uma jovem mística, amor. Começa a ter muito problema, eu falo, não tem coisa encostada em mim. Eu vou lá e tomo banho de sal grosso. Eu não me eu falo pra Ariane tomar banho de sal Ela grosso. fala. Andar com pimenta que vocês têm inveja da Ariane, eu sei. Ela não sabe, mas eu sei. Eu falo pra ela, amiga, sal grosso. É isso. Pior Ela que ela sabe fala. dessa, pior que eu falo. Ó, o meu é uma água perfumada. E tanto a água perfumada quanto... Esse daqui é um difusor, né? Difusor. São cítrico amadeirado. Eu amei esse cheiro. Cítrico Porque ele é o suave, meu carro, mas esse é o meu carro-chefe. Gente, Aí eu é muito trouxe cheiroso. esse. É a sua base 5? 10 de 5? Mary Kay Nossa, entenderão, Mary Kay verdade. entenderão. Tá dando Vale Testamento, né? E aí, então, esses são os produtos que hoje eu trabalho no Empório, né? Que são as velas aromáticas. Eu tenho 10 aromas diferentes. 10 sabores. 10 sabores. Taurina, tal. A água perfumada são 5 também com difusor. 5 essências diferentes. Certo. Quase que eu vou na sua de saúde. Eu falo, eu gravo aqui, filha, peraí. E esse kit aqui em especial, que é essa vela de buquê de rosas com o escaldapés de rosas brancas, é uma edição especial que eu fiz para o Dia das Mães. Que legal. Foi essa edição que eu fiz. Gente, Mas o muito lindo. pessoal amou e a ideia agora é manter o escaldapés como Na linha. linha. Aham, exatamente. Nossa, posso ver? Deixa eu Pode, ver. por Pode, favor, amiga, fica à pode. Tem vontade. até o modo de uso aqui, tá, gente? Vem Tem. ensinando tudo bonitinho. Fico preocupada, um adulto não saber. Fazer um eu não vou escaldapés. falar Não. mais sobre isso. Acender a óbvio- vela. o Não, óbvio mas eu precisa vou ser explicar. Outra coisa que eu aprendi de Mary Kay. O óbvio nunca é óbvio. O óbvio precisa ser dito. Exatamente. Então eu vou explicar sobre a vela. Me Ah lá, presta essa aqui. exato. Então, a vela que Põe eu uma máquina pra A produzo. fazer vela da close Bruna nela. não tem nem perfil, tem um palito de sorvete. Mostra. Gente, porque aqui você vai ouvir o estralinho da madeira. Claro que não é uma lareira, né, gente? Mas trazendo pra realidade uma vela, fica aquele barulhinho gostoso, assim. Então, a vela é muito mais do que você acender a vela, tipo a luz, né? Ela vai trazer o aconchego, Tem o gente... perfume, né? A sensação de acolhimento. Já tomou um banho à luz de vela? Eu tomo. já. Eu tomo. Recente, inclusive. Deixei a luz do banho, assim, apaguei tudo. Deixei a vela, uma musiquinha ambiente, banho. Na Gente. banheira, amiga. Você tem banheira, Não, enche então, aquela não banheira, tem amor. preguiça Aproveita que de tem encher. água na Sabesp ainda. Preguiça de encher. Foi no chuveiro mesmo. Aí como se tivesse que subir Não, com um mas, balde ó, pra encher banheira. Você já tem mas- filha grande, fala pra Laura ligar a banheira antes de você chegar. Mas é gostoso. O pessoal chama de banho premium hoje, né? Aquele banho. Não, é porque é um momento de autocuidado. Eu sempre faço. É. É um momento de autocuidado. Essa vida doida que a gente vive, tantas cobranças, tanta correria, muitos trabalhos, muitas coisas que a gente tem que solucionar, filhos, família e tudo. É. Que momento que você para pra cuidar de você? Então, às vezes fala, ai, minha vida é muita corrida, não dá tempo. No banho, você não toma banho todo dia? Assim, a gente espera, fico preocupada. E não precisa ser de banheira, né? Mas uma ducha ali. Dá pra você acender uma velinha ali durante o seu banho? Já é outro nível de relaxamento que o banho traz. Acredite no poder de um banho relaxante. Eu comecei a fazer isso por conta de, enfim, tomando medicação, só meu brilho do olho, cadê sono? E aí, pra recuperar as minhas noites de sono, faço a rotina do sono. O meu banho da noite, dá até dica que eu não devia. Eu tomo um sabonete de lavanda dentro do banho. Quando eu tenho óleo essencial, coloca que eu esqueço muito. Então eu compro sabonete que é por causa eu não esqueço de me lavar. Se você é um adulto e não tem tempo de tomar banho, tô preocupada com a sua vida. E aí, sem luz acesa, a velhinha na pia do banheiro. Você vai ter outra vida. É maravilhoso. A gente tem que romantizar a nossa vida. Eu super sou dessas. Eu apoio essa Então, ideia. eu sou uma pessoa muito prática, mas se a vida não tem momentos de leveza e romantismo, não dá conta. Até porque, inclusive, a Bruna, a outra parte da pergunta que eu ia fazer, ela tem aqui esse negócio dela, mas não só, né, Bruna? Não só. Trabalha lá no instituto. Trabalho também. E como é que foi isso aí, esse trabalhar no instituto onde você foi aluna, entrou gatinha, saiu leoa? Então. Conta pra gente essa fofoca, Bruna. Eu vou contar. Tô Depois, vestindo Léo me Dias cobrem hoje. depois de eu só explicar. Não posso explicar antes? Explica, Que daí senão vai ficar explica. faltando aqui, ó. Na hora que você acende a vela, e aqui no caso esse é um pavio de madeira, você sempre, qualquer vela de pote, tá? Você tem que esperar ela derreter toda a borda. Porque senão, se você acende só um pouquinho, derrete aqui no meio, você abafa, porque é assim que você apaga uma vela de pote, tá? Colocando a tampa. Eu assoprava. Tá vendo? E aí, quando você for acender de novo, ela vai ficar com essa memória
de que ela vai ficar só quinta, você não aproveita a vela 100%. Mas então, nesse cartão de orientação, pera. explica isso. Entendi. Pera, eu tinha uma dúvida. Começou então a queimar, mas a gente tem que mexer pra ela ir Não, queimando? outra coisa também que tem gente acha tão lindo líquido e fica... Aí se não queima, façam tudo isso. errado. Só ponha lá, paradinha, né, num apoio ali, retinho, e deixa ela lá acendendo. Tá bom. Tá? E o Instituto, como é que foi, né, isso? Eu sempre compartilhei esse treinamento com as pessoas ao meu redor. Sempre falei que foi algo, de fato, que transformou a minha vida. Amo, sou apaixonada. E aí, eu sempre compartilhava com todo mundo e tal. Minha mãe fez, minhas irmãs fizeram e tal. Eu tinha um irmão que ainda não tinha feito. E em 2023 surgiu a oportunidade dele fazer o treinamento. Ele ia casar naquele ano também. E aí, foi depois de uns 5 anos que eu já não frequentava mais. Ele voltou e foi lá fazer o treinamento. E lá a gente tem uma coisa de fazer sorteio para você ser madrinha de um treinamento. Então você vai lá, você preenche um cupomzinho, vai ser sorteado e tal. Gente, há mais de 10 anos que eu já tinha feito aquele treinamento, eu sempre preenchia aquele papel. Eu levei, né, indiquei para tantas pessoas. E eu nunca tinha sido sorteada na vida. Então, mas eu preenchia. Brasileira, né? A gente nunca desiste. Menina, eu não fui sorteada, mas eu fui sorteada vice. E eu fui sorteada 2 vezes. A primeira vez foi minha mãe que foi sorteada e eu vice. Ai, imagina, minha mãe foi, né? Óbvio. Da outra vez, que da minha cunhada, eu fui fazer o treinamento. Aí eu fui, de novo lá, sorteada vice. Chegou na semana do treinamento e me ligaram. Poxa, a madrinha teve uma questão, não vai poder participar. Você não pode vir? Menina. Aí eu fui. Voltei naquele treinamento de 10 anos atrás. Isso foi em abril de 2023, vai fazer 2 anos. E ali, eu praticamente vivenciei o treinamento que eu tinha feito há 10 anos atrás. E aí vem de novo, aquela que a gente estava conversando um pouco antes, né? Vem de novo aquela tomada de consciência, de você conseguir olhar para a sua vida como um todo. Então, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? O que eu preciso mudar, se eu quero resultados diferentes. E também deu uma outra revolução, virou, não é nem 360, 180 graus de novo, né? E, enfim, e aí eu fui convidada, porque eu já tinha, alguns anos atrás, eu cheguei a fazer parte da equipe deles lá, né? Mas por um curto período, porque eu tava muito imersa na Mary Kay. E aí não conseguia, aí era muita coisa, aí não dava pra conciliar. E aí eles me convidaram de novo pra voltar, né? Como equipe e suporte lá. E aí eu super aceitei. E aí me conectei de novo com essa parte do autoconhecimento, do desenvolvimento humano. E lá eles trabalham com a PNL, que é a Programação Neurolinguística, né? Então a gente trabalha dentro desse treinamento 4 pilares que sustentam o ser humano, que é a autoestima. E aí entra essa autoconfiança que a gente estava falando, de você acreditar em você para você desenvolver o seu negócio. Comunicação, que é fundamental. Estamos aqui num programa de comunicação. Exato. O maior veículo de comunicação do Brasil é o protagonista do podcast. Relacionamento, porque a gente precisa se relacionar com os outros e com a gente mesmo. E inteligência emocional. Então, é uma imersão transformadora, né? A gente não tem só esse treinamento, tem diversos outros treinamentos e cursos que a gente tem, mas sempre voltado para o autoconhecimento. E aí você foi ser madrinha do treinamento do seu irmão. Não fui do meu irmão, fui de outro, fui de outro treinamento. De outro treinamento. E aí, a partir da experiência, você voltou e tá trabalhando lá também. E voltei, tô trabalhando lá também. Porque aí eu também, a gente vai entendendo os caminhos que a vida leva a gente. Equilibrar trabalhando, gente. Exato. Porque a gente tem que trabalhar o nosso interior, né? Assim, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso CPF, o nosso CNPJ. Não é só olhar para um lado e não olhar para outro. Então, porque foi muito o que eu fiz por muitos anos também. Apesar de eu ter pego essas ferramentas lá atrás, porque quando, né, eu fui trabalhar com a Mary Kay, eu fui buscar essas ferramentas. Se você não alimenta e se você não coloca em prática, você esquece, obviamente. Sim. Então, por muito tempo, eu segui, e foram anos incríveis dentro da Mary Kay, porque a energia é outra. Vamos combinar, né, pá? Ela fez um olhinho, até virou olho. Exato! Era outro. É dividir as meninas das mulheres. Exato. E aí, depois eu fui só, tipo, trabalho, esquecendo da Bruna, esquecendo daquilo que também era importante pra mim, né? E aí eu vi na prática também os meus resultados. Claramente.
morrer. Claramente, a gente vê. E você enxerga a sua vida hoje sem colaborar com o desenvolvimento pessoal? Não. Longe desse Não projeto? dá, não consigo. É impossível. Porque tudo na vida a gente precisa desse equilíbrio. Qualquer coisa que você faça, você precisa se conhecer. Você precisa conhecer um pouco do outro, você precisa saber como que eu vou lidar com aquela pessoa, né? Quem trabalha com vendas, independente da área, às vezes a pessoa é uma psicóloga. Um exemplo, ela fala, mas eu não vendo nada. Não, você vende o seu serviço de terapia. E se você tem ali, você começa uma sessão, você não cria o que na PNL a gente chama de rapport com a pessoa, que é tipo a conexão, a pessoa vai falar, não gostei dessa psicóloga, não vou voltar. Não é legal, não deu match. Exatamente. Então, dentro da PNL, você consegue diversas ferramentas para trabalhar com tudo, né? Então, é importante você aprender a se comunicar, a se relacionar, a acreditar em si. Então, Bruna, hoje você não tem problema nenhum. Adoraria, né? Óbvio, tenho vários problemas. Mas quando você está conectada com as ferramentas internas, você sai daquele buraco mais rápido. Tá. Então, pode ser que você não tenha um dia legal, mas você consegue sair mais rápido porque você tem as ferramentas. Você pode estar passando por um desafio, mas, poxa, eu tenho as ferramentas. Até esses dias eu vi uma frase que a inteligência emocional não é você não estar no caos, é você estar no caos, mas não sair de si, né? Então, a ferramenta da PNL, ela traz isso pra você. E tem gente que fala, o pessoal fala e substitui terapia. Não, eu faço terapia, gente. Não substitui terapia, né? É um complemento, um não substitui o outro. São ferramentas para ajudar a gente a viver essa vida melhor, mais leve, né? Com melhores conexões, resultados. Vamos falar disso. Você trabalha com isso há muito tempo, desenvolvendo pessoas. Sim. Dentro da Mary Kay você desenvolveu muitas pessoas e hoje você também ajuda a desenvolver pessoas. Não imagina a sua vida sem isso. Tantos casos que você já acompanhou. Tem algum que você olhou e falou, fulana era uma gatinha, virou uma leoa, que você queira comentar? Tem. E nos casos que isso não acontece, o que não dá certo? Tá, vamos lá. Mas calma, você tá falando dentro da minha experiência como eu desenvolvendo as pessoas, né? Você desenvolvendo a pessoa. Tá. Tipo, outra experiência que não a sua. Você vendo de fora, sendo a pessoa que ajuda a puxar o desenvolvimento. Tá. Eu vou até compartilhar aqui que eu tive uma diretora descendente, que o nome dela é Elisângela. Oi, Elis! E dentro da PNL, eu fiz vários cursos, né? Inclusive o Practitioner, que é um curso de formação em PNL. Então, eu estava habilitada a fazer alguns exercícios com a pessoa. E ela estava muito querendo ser diretora, né? E tudo mais. E aí, eu sentei com ela uma vez, ficamos conversando e tal. E eu via muito perfil nela. Mas é esse negócio dela não acreditar em si, né? Eu via muito perfil nela. Eu falei, essa mulher já trabalha com vendas, ela já é gerente de outras lojas. Eu falei, cara, não é possível. Mas ela tava ali, né? Bem escondidinha ainda. E aí, eu fiz um exercício com ela. Ali naquele dia que a gente tava conversando e tudo mais. E ela até se emocionou na hora, né? Enfim. E ela veio a se tornar acho que minha segunda diretora. Foi ela. E aí, a bichinha voou, assim. Foi linda a transformação dela. De olhar pra ela e falar... É muito bonito você ver isso, né? Quando você enxerga a grandeza que a pessoa tem e ela não conseguir enxergar e você conseguir, de alguma forma, ativar um gatilho ali nela que ela vira aquela chave dentro dela. Porque não é a Bruna que fez. É a própria pessoa, né? Não é o Instituto Você. É a pessoa que se permitiu, porque não é milagre. Você tem que estar aberta e se permitir a vivenciar aquilo. Então, existe um exercício X? Faça, né? E depois leva isso para sua vida também. Não vivencia só ali e acabou, né? Segue, continua. E dentro do Instituto, a gente tem essa manutenção gratuita. Então, quando você faz o treinamento, você pode voltar todas as vezes que tiver treinamento, você não paga absolutamente nada. Legal, então, legal. Isso também é legal, né? Porque a gente é humano. A gente tem uma vida, filho, trabalho, família, amiga. São muitos pratos que a gente tem que gerir. E aí, como que a gente faz? E aí, as pessoas que você viu que tinham esse mesmo potencial da Elisângela e não viraram, fosse na Mary Kay ou fora, por que é? Porque a pessoa ela ganha as ferramentas e deixa numa caixa jogada e não leva pra vida dela, não faz o exercício, não se permite viver aquilo ali? Porque assim, o que acontece? A pessoa ela pode ter vivenciado até o processo,
mas não necessariamente buscar da ferramenta. E isso foi o que eu enxerguei. Muitas pessoas podem não ter tido até também o sucesso dentro de Mary Kay, né? Tô voltando lá atrás. Mas elas falaram, sabe de uma coisa? Não é isso. Não é isso que eu quero pra mim. Eu entendi através desse processo que meu propósito é outro. E tá tudo bem. E ela foi ser feliz naquilo que ela foi fazer. Então, ela não teve sucesso? Ela não virou uma leoa também em outra coisa? Tem gente que quer ser a posição de gatinha, Bruna. Você tá passando pano pra você. Para com isso, Bruna. Mas tudo bem que você é uma pessoa elegante, diferente de mim. Mas assim, é o que eu falei. Existem pessoas que romantizam a dificuldade, a pobreza, o perrengue. E quando você fala de sucesso e você mostra, você pode fazer, elas ficam pensando, tá, mas e se eu chegar lá? Eu vou chegar sozinha? Meus amigos vão comigo? Os meus amigos não vão? Sim, é que daí são muitas crenças que tá... É um sistema. As pessoas têm uma crença só. É um sistema de crenças. Exato. E acredite você, elas conversam, dão a mão e se agarram uma na outra pra você continuar ali. Porque na verdade, quando você fala isso, pai, eu entendi o que você quis dizer. São muitas crenças. Às vezes é uma crença de não merecimento. É uma crença de que, tipo, se eu conquistar, eu vou estar... desonrando a minha família ou a história da minha família, eu não posso fazer isso com eles. E aí, esse que é o pulo do gato, né? Como eu falei, uma coisa não substitui outra. Se a pessoa, nesse nível de crença, não é como foi pra mim, um final de semana que foi super transformador. Ela vai ter que fazer um final de semana, ela vai ter que fazer um outro curso, ela vai ter que fazer uma terapia, ela vai ter que buscar outras ferramentas, porque ela vai precisar disso pra ir quebrando... Porque daí a gente tá falando de camadas, né? É um negócio mais profundo. Não tá uma coisa aqui no raso, superficial. Às vezes, quando eu fui fazer o meu, por exemplo, não tinha questão de família nenhum. Fui muito focada no meu profissional, mas, tipo, muito. Eu fui com a minha prima e ela fala assim pra mim, Bruna, eu lembro que a gente fez junto no meu treinamento. Ela falou, eu lembro, eu tava lá acabada, chorando, e você tava, tipo, pá. E aí eu falei, nossa, é verdade, né? Mas ela tava com muitas questões pessoais, familiares que ela tinha que olhar e resolver, e ressignificar. E eu fui com um foco que era o meu profissional. Eu fui olhar para aquilo. Então eu fui muito direcionada. Mas não, ninguém me falou nada. Eu fui, porque esse era o meu objetivo. Eu fui atrás de um curso para isso. Então eu, naquele momento, não tem problema com família, não tem problema com pai, não tem problema com nada. Meu negócio é fazer dinheiro. Meu negócio eu preciso bater uma meta, eu preciso resolver isso aqui, gente. Bora. E aí, no sábado de manhã, lá teve uma dinâmica que são pouquíssimas pessoas que concluem. Eu concluí. Eu falei, amor, na minha cabeça, então assim, eu posso ir embora. Já acabou. É isso que eu precisava pra atingir agora a minha meta como diretor. Entendi. Acabou. Olha, gente, vamos chegamos fazer rápido. rapidinho. Não, você Foi a sua 9, é a sua 9. A minha é a não. sua. A Isso. outra Já fez. Você entrega muito da sua energia pessoal. Sempre entregou. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Energia, tempo. Desde lá da nutrição, né? Que você ouvir os hábitos da pessoa, da família, escreveu o que ela vai ter que comer. Eu acho que isso, eu pensando na sua história, eu percebi isso, sempre dedicando atenção e tempo para as pessoas. Isso é um perigo, né? É um perigo isso. O que você aprendeu a preservar só pra Bruna, até pra se manter equilibrada e manter a chama da Bruna acesa? Vamos usar o exemplo das velas. O que você aprendeu? Não tapar a vela, né? Que senão apaga. Tá. Mas assim, a preservar pra você e falar assim, eu vou até aqui, dali pra frente eu não vou, dali pra frente a pessoa com ela mesma. A gente apanha um pouquinho até aprender isso, né? Bate muita cabeça, sofre muito, sofre junto com a pessoa. Eu quis me derrubar muitas vezes junta com muitas outras que estavam mal. E eu falei, não posso ver ela sofrer sozinha, eu tenho que sofrer junto. Foi um processo. Mas quando eu comecei a trabalhar de fato o meu amor próprio. Quem é a pessoa mais importante do mundo? Sou eu. E eu preciso me cuidar. Porque pra eu cuidar da Paloma, pra eu ajudar você, eu tenho que estar bem. E se eu não estiver bem, como que eu vou fazer isso? Entende? E aí foi dolorido, porque assim, começar a dizer não para as pessoas. Parece egoísmo. Não né? é confortável, né? As pessoas começam a ter um outro olhar, tô te achando diferente, você tá afastada. E às vezes você não quer desagradar, né? E aí você fica. Mas quando você. Ai, gente, desculpa martelar, mas quando você se conhece, que é o autoconhecimento, isso também te dá mais segurança de você começar a se posicionar mais, né? Então acho que. Por aí. É por aí, ó. Colocar seus limites. Exato. É se amar. Eu tinha uma coisa que era muito da explosão, tipo, né? Essa carinha. Dá uns, né? Em casa, especialmente. E aí eu percebia que isso fazia mais mal pra mim do que pro outro.
Porque eu que ficava depois com taquicardia, eu que ficava mal, aquela energia que tava dentro de mim, eu tava fazendo mal pra quem? Pra mim. Eu falei, opa, peraí, tá errado isso aqui. Eu tenho que me amar mais. Tem que ser o primeiro. Então, Bom, agora estamos chegando nos momentos finais do nosso episódio. Eu vou te fazer a pergunta que a gente faz para todas as nossas protagonistas. Qual é o seu vilão? O meu vilão é o meu perfeccionismo. Tá. Porque ela é perfeita. É contra a natureza dela, né? Não está perfeita. Então, o perfeccionismo, ele ainda é meu tendão de Aquiles, sabe? Meu vilão, né? Porque aí eu vou fazer, daí eu falo, mas tá vendo esse carimbo? Não ficou exatamente como eu queria. E isso faz com que eu trave, às vezes, em alguns processos. E aí eu preciso voltar e falar, Bruna... Feito é melhor que chega, perfeito. Né? Vamos pro próximo. Vamos, né? Vamos, filha, tem 60 dessa aqui pra carimbar. Bora. Essa energia. Exatamente. E qual foi a sua grande virada de chave? A gente falou, você se reinventou várias vezes, sei lá, na entrevista aqui, pelo menos umas 6. Eu consigo enumerar aqui. Mas eu sou de humanas, tá? Calma. Qual foi aquela virada de chave, aquele momento que você falou, nossa, essa decisão que eu tomei mudou a minha vida? Nossa, foram algumas, né? Mas eu acho que se eu for olhar para todas essas minhas viradas de chave, todas tiveram autoconhecimento envolvido. Todas. Eu não tenho que olhar só para a empresa, ou só para o técnico, ou só para o produto. Eu tenho que olhar para mim. Então, acho que essa foi a minha grande virada de chave. É isso aí. Perfeito. Bom, para finalizar, a gente vai pedir para você deixar um recado para as nossas protagonistas na sua câmera, que é aquela ali. Então, tá bom. Então, meu recado aqui para vocês, mulheres empreendedoras, acreditem em si, primeiro ponto, né? Tudo que a gente faz, e quando a gente empreende com alma e propósito, dá certo. Mas lembre-se que não é só um negócio, não é só dinheiro, né? Você é a pessoa mais importante dentro da sua vida, dentro do seu negócio, dentro da sua família. E se você não cuidar de você, não tiver o seu momento de autocuidado, aqui, nada vai pra frente. Pode até ir, mas uma hora vai parar. Então, cuide-se. Se coloque como prioridade da sua vida e do seu negócio. Muito bom. Gente, eu tava vendo ela no retorno, ela não é linda? Além de tudo, é perfeita, sensata e linda. Não tem como, Bruna. Que sorte você tentou pode ser minha amiga. Porque senão eu seria só sua fã. Enfim, Bruna, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? No Empório é @emporio.iv. E no meu perfil pessoal, que eu também falo um pouquinho lá dos treinamentos de PNL, é @eu_Bruna Romão. Primeira e única. É isso. Obrigada, Bru. Obrigada, eu que agradeço, Bru. meninas. Bom, esse episódio é um oferecimento Hubcon, que tem estrutura completa com equipamentos de ponta em múltiplos cenários dinâmicos. Na Hubcon, você conta com serviço de produção audiovisual, assessoria de imprensa e serviços de criação publicitária. Então, tira o seu projeto do papel e fale com a Hubcon. É isso aí, gente. Se você chegou até aqui, não deixa de compartilhar esse episódio riquíssimo. Eu não sei nem título pra... Não sei ela nem já o que tá eu vou pensando fazer. já no depois. Eu tô pensando, porque são tantas camadas, são tantas lições. A partir de não é sobre de um negócio, testemunho, né? É muito mais profundo. Muito mais profundo. E se você não ganha essas camadas de profundidade, como que... É igual um prédio, né? Você não faz um prédio com a estrutura sem um bom alicerce. E se você quer ter um prédio alto, você precisa ter um alicerce fundo. Eu acho que fica essa lista... Não sei como eu vou fazer disso um título, mas é isso, gente. Você não pode... Você tem que pensar que se você quer ser grande, um iceberg grande, tem que ter parte pra fora e parte bem estruturada pra dentro. Compartilha esse episódio. Seu dedo não vai cair, seu não vai quebrar, para de ser chata. E assim, não deixe de seguir protagonistas.podcast no Instagram, nossa principal rede social. Lá tem link pra todos os nossos episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify. Não deixe de... Esse é nosso episódio 99, faço questão de falar de novo. Tem outros 98 episódios pra você se esbaldar. E também falar que a gente preparou com muito carinho o nosso episódio 100, um episódio de celebração. Que a gente vem mudanças por aí. Exatamente, no episódio 100 você já vai ver algumas mudanças pra marcar essa nova fase. Eu acho que para um projeto que começou despretensioso, a gente fazer 100...
é um marco e por conta disso a gente se deu essa celebração, né, Ari, Sim. de fazer o episódio 100. Então não perca o episódio da semana que vem, que nós estamos belíssimas. O vinheta nova, o roteiro novo. Já tá dando spoiler. Ai, desculpa, eu sou fofoqueira. Eu sou Assistam, fofoqueira profissional, eu sou jornalista. Gente, obrigada pela presença. A gente se vê Beijo. semana que vem. Beijo. Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar?